Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Qual é o time que o Luiz Felipe Scolari vai escalar no comando do Grêmio? É tentando responder essa pergunta que eu tô gravando esse vídeo para vocês. E eu busquei nos trabalhos recentes do Filipão alguns dados, algumas estatísticas, algumas formações, pra gente tentar colocar algumas possibilidades de escalação para o time do Grêmio que o Filipão vai comandar a partir do final de semana. Eu peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo, é só clicar em inscrever-se, não paga nada. Clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo. Eu não vou sair aqui trazendo um monte de número para vocês, mas enfim, fazer uma pesquisa legal, trazer esse papo num nível mais alto, dá trabalho. Então a contrapartida é deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, tá certo? Deixa eu começar aqui com o trabalho mais recente do Filipão, Cruzeiro. Poxa, o Filipão treinou o Cruzeiro? Treinou. Cruzeiro agora na segunda divisão, ele foi chamado como um bombeiro para tentar fazer com que o Cruzeiro não caísse para a Série C do futebol brasileiro, até conseguiu. Não subiu também, é verdade, mas conseguiu. 4-2-3-1. Pessoal, isso é muito importante. Vocês vão notar que os últimos trabalhos do Filipão foram todos no 4-2-3-1. Esse Cruzeiro não é diferente. Observa que tem o Rafael Sobis na frente, mas em alguns jogos não era o Sobis que atuava, era o Marcelo Moreno, que é um jogador que passou pelo Grêmio, vocês conhecem, um cara mais alto, de mais presença física. Então, o último trabalho do Filipão, o Cruzeiro jogava assim. Vamos para o trabalho anterior do Luiz Felipe Scolari, Palmeiras. O Palmeiras 2018/2019. Eu peguei o recorte dos jogos do Palmeiras contra o Grêmio. Naquela Libertadores 2019, o Grêmio perdeu na Arena 1-0, gol do Scarpa, que o Paulo Vitor tomou um gol quase no meio campo, e o Grêmio virou em São Paulo, virou no jogo da volta por 2-1, e o Palmeiras jogava desse jeito, também 4-2-3-1. Tem uma curiosidade que você deve ter notado aqui nesse Palmeiras. Tá vendo dois nomezinhos ali, ó? Thiago Santos e Diogo Barbosa. Estão no Grêmio hoje. O Filipão conhece bem os dois jogadores. O Thiago Santos, ele gosta, é um volante com perfil Filipão, é aquele 5 clássico, cara de proteção à zaga, presença física. E o Diogo Barbosa, embora fosse titular no Filipão nesse momento, ele não é um cara que o Filipão morre de amores. Aliás, eu estou imaginando que o Filipão, assim que for apresentado no Grêmio, ele já vai tirar o Diogo Barbosa do time. Mas esse é um papo para daqui a frente, eu vou chegar no Filipão no Grêmio ainda. Esse era o Palmeiras, observe, o Dudu por um lado, Luiz Adriano na frente, nesse caso foi o William Bigode como meia esquerda, em alguns jogos foi o Rafael Veiga também, mas nesse recorte contra o Grêmio era o Bigode como meia pela ponta esquerda, tá? Falei de Cruzeiro, falei de Palmeiras, estou aqui com a minha colinha porque eu separei vários mapinhas desses pra gente conversar. Deixa eu pegar também a seleção brasileira, tô gravando esse vídeo na quinta-feira, onde comemoramos, entre aspas, na verdade não comemoramos nada, o aniversário do 7-1. Brasil e Alemanha foi no 8 de julho de 2014 e o técnico era o Filipão. A seleção brasileira era essa, não contra a Alemanha. Contra a Alemanha tinha alguns desfalques, inclusive o Neymar. Mas a base da seleção era essa. Também 4-2-3-1. Gente, vocês estão percebendo uma coisa muito importante? Além do 4-2-3-1 se repetir nesses três últimos trabalhos, sempre há para usar uma linguagem mais antiga, sempre há um 5 e um 8. Ou seja, um volante que fica, um volante de proteção, um volante de contenção e um volante que sai um pouco mais para o jogo. Aqui na seleção brasileira, Luiz Gustavo era o cara da contenção, um cara que protegia os zagueiros, e o Paulinho era o que chegava na frente, muitas vezes passando o próprio Oscar e entrando na área, pisando na área para fazer gol. Uma característica importante que apareceu nesse time aqui, os dois pontas com pé invertido. O Hulk canhoto jogando pela direita, o Neymar destro jogando pela esquerda. Isso não aconteceu nem no Palmeiras recente, o William Bigode até sim, mas o Dudu não, o Dudu era um destro pela direita, e no Cruzeiro mais recente também não. Aqui na seleção apareceu pontas de pé trocado, que é como o Grêmio está jogando hoje, o Douglas Costa canhoto pela direita, o Ferreira destro pela esquerda. Eu acredito sim que o Filipão pode rever isso, tá? Colocar daqui a pouco o Douglas Costa pela esquerda, o Ferreira na direita. Mas já, como eu disse, a gente chega no Grêmio. Pessoal, vão se inscrevendo no canal aqui embaixo, tá? Cliquem em inscrever-se e vão deixando o like no vídeo se é que não fizeram isso ainda.
passa. Eu separei outro mapinha depois da seleção brasileira, que é a seleção de Portugal. Depois eu vou entrar em outros trabalhos do Filipão também. Mas essa seleção aqui de Portugal, e eu tô ainda nos anos 2000, você vê que tem uns nomes apagados ali embaixo, é porque eu fiz uma média, digamos assim, da Portugal, ou da seleção de Portugal, que foi vice-campeã da Euro em 2004, com o Filipão no comando, e que fez uma campanha de quartas de final de Copa do Mundo em 2006. Foi uma era muito interessante para a seleção portuguesa, que tinha o Figo numa fase final de carreira, ainda capitão, você vê aqui do lado, um Cristiano Ronaldo surgindo. É interessante que o Cristiano Ronaldo começa a Euro 2004 como reserva do Simão Sabrosa, que eu nem coloquei aqui porque o Simão passou a ser reserva muito cedo nesse ciclo entre Eurocopa e Copa do Mundo, tá? Mas tinha o Deco por dentro, de novo um volante mais posicionado, Costinha, e outro que chegava à frente, que era o Maniche. Na Copa do Mundo já não era mais tão útil assim o Costinha, e o Petit começou a ganhar a posição. O Pauleta na frente, centroavante de posicionamento, de retenção, de pivô. Na defesa, algumas mudanças, era o Jorge Andrade na Eurocopa, passou a ser o Fernando Meira na Copa do Mundo, mas a manutenção de uma base de time, o Ricardo como goleiro, o Ricardo Carvalho como um zagueiro, já uma liderança se afirmando na seleção portuguesa, mas, de novo, gente, 4-2-3-1. Vocês estão percebendo isso? Cruzeiro, Palmeiras, seleção brasileira, seleção portuguesa, 4-2-3-1. É assim que o Filipão vem trabalhando nos últimos anos. Vamos lembrar um time de 3 zagueiros do Filipão que deu super certo? Tá pintando aqui. A seleção brasileira do Penta, 2002. E aí é claro que eu preciso parar e dizer para vocês o seguinte, gente, 2002, tá? Nós estamos quase em 2022. 2 décadas se passaram. Mas enfim, não dá para falar da carreira do Filipão sem falar do grande feito do Filipão, que foi a conquista do Penta. E o time era esse aqui. Era chamado de 3-5-2 na época, porque era um 3-5-2 realmente, mas hoje, como a gente quebra um pouco mais os setores de meio, daria para se dizer que era um 3-4-1-2. Tem 3 caras ali atrás, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson, o Marcos era o goleiro, Cafu e Roberto Carlos como alas, Gilberto Silva e Kleberson voltando muito para auxiliar a marcação e saindo para o jogo, especialmente o Kleberson. De novo a figura de um volante mais fixo, Gilberto Silva, mais cão de guarda, e outro mais solto, Kleberson. O Ronaldinho como um enganche, como um ponta de lança, e na frente Rivaldo e Ronaldo, que foram os grandes jogadores da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. Eu podia ir mais para trás ainda e falar daquele 4-4-2 clássico do Grêmio dos anos 90, aquele Grêmio de Darley, Arce, Rivarola, Dilson e Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Só que aí, gente, aqui eu tô voltando 20 anos já na seleção brasileira. Para falar daquele Grêmio, eu estaria voltando 25, 26 anos. É muita coisa, eu não vou tão para trás assim. A minha proposta agora é parar e voltar para 2021. Vem para cá. 2 possibilidades de Grêmio, já que nós observamos esses times recentes do Luiz Felipe Scolari e alguns não tão recentes assim. Eu vou começar no esquema que ele mais vem utilizando, 4-2-3-1. E aqui não prestem tanta atenção assim nos nomes, os nomes não são tão relevantes. Eu só quero que vocês tenham em mente uma coisa, tá? Eu não coloquei nem Breno, nem Matheus Henrique e nem Thiago Santos, tá? Antes que vocês pulem e me xinguem, pô, Chapecó no gol, cadê? Calma. É que o Breno e o Matheus Henrique estão com a seleção olímpica. Breno e Matheus Henrique são jogadores que o Filipão não vai comandar tão cedo. E o Thiago Santos está lesionado. É só por isso que esses 3 jogadores não aparecem aqui. O Grêmio não tem nos próximos dias, nas próximas semanas, nem Breno, nem Thiago Santos e nem Matheus Henrique, tá? Então acho que pode ser por aqui. E aí eu tô colocando uma possibilidade do Jean-Pierre no meio. E alguém vai dizer que ele não compete porque ele não é pegador. Vários outros jogadores que nós vimos aqui do Filipão também não eram tão competitivos nessa questão assim da raça, da entrega. Acho que o Filipão pode ser a última oportunidade de alguém fazer o Jean-Pierre jogar. Se o Filipão não conseguiu, bom, aí larga o Jean-Pierre de mão. Mas eu coloquei a possibilidade pro Darlan também. E Lucas Silva, gente, eu não gosto do Lucas Silva, eu prefiro 1 milhão de vezes Fernando Henrique. Mas como eu disse, não vamos dar tanta bola assim para os nomes, mas é para a ideia do desenho tático. E aí vocês estão perguntando de uma ideia que eu até gosto para o momento, que é essa aqui,
que é um 3-5-2 ou um 3-4-1-2, lá como o Filipão fez no pentacampeonato, como, sei lá, para pegar agora recentemente, o Fortaleza tá jogando assim, e o Grêmio tentou jogar mais ou menos assim no segundo tempo contra o Palmeiras também. Por que que alguns sugerem isso? Porque essa zaga é muito boa, é uma zaga de Juan, Jeromel e Kahneman. Mas enfim, eu tô colocando aqui a título de sugestão. Eu não acho que é isso que o Filipão vai fazer. Eu até tenho uma outra ideia que eu posso trabalhar mais pra frente, mas aí como é achismo, eu acho que não é aqui o lugar. Mas eu não sei se o Juan não ganha vaga nesse time mais como volante do que como zagueiro. Mas como eu disse, calma, é discussão para um outro momento. Eu só queria colocar aqui uma possibilidade também de time com liberdade para Douglas Costa. Para ele jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda, variando com o Diego Souza. Acho que é possível imaginar o Filipão montando um time parecido com esse no comando do Grêmio também. Vocês perceberam que eu não coloquei o Diogo Barbosa em nenhum dos dois esquemas, porque para mim chega de Diogo Barbosa. Deu de Diogo Barbosa e eu espero que o Filipão tenha esse mesmo sentimento. Pessoal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o like no vídeo, tá? Dá trabalho fazer fazer trabalho é muito bom, muito legal, mas enfim, dá trabalho buscar, se informar e tal, a gente tá aqui para isso e a única contrapartida que eu peço é essa. Cliquem em inscrever-se, deixem o like no vídeo e sigam navegando por aqui por mais conteúdos no canal. E compartilhem, tá certo? Valeu!